Olá, que bom que você veio. É sempre uma grande satisfação ter a sua companhia. Vamos conversar sobre Cabernet Franc. Você sabia que a Cabernet Franc foi já uma das uvas mais plantadas no Rio Grande do Sul? Estou me referindo às uvas viníferas tintas. Mais ainda, você sabia que atualmente aqui no Brasil e na Argentina, a Cabernet Franc está sendo redescoberta e que ela está se transformando na queridinha da América do Sul? Eu particularmente acredito que num futuro não muito distante, a Cabernet Franc vai se tornar uma certa protagonista entre as demais uvas tintas aqui na América do Sul. Neste vídeo você terá um guia completo sobre a Cabernet Franc, a sua origem, as principais regiões produtoras, as características do seu vinho. Eu vou apresentar a você um Cabernet Franc premiadíssimo da Argentina, é óbvio. Se é premiadíssimo, tem fama, ele não custa barato, mas fique tranquilo, pois vou apresentar também outro vinho, outro rótulo de Cabernet Franc, também argentino, que tem uma ótima relação qualidade-preço. E para encerrar, eu vou apresentar um Cabernet Franc paulista, o qual é produzido no interior do estado de São Paulo e está recebendo da crítica bons elogios. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal de todos os apaixonados por vinhos, que eu dedico especialmente a você que quer aprender cada vez mais sobre o mundo do vinho. Voltamos em 5 segundos com muita informação e conteúdo. Vamos direto ao assunto, sem enrolação, e começamos explicando qual a pronúncia correta do nome desta casta. Por ser um nome em francês, não se pronuncia a última letra de cada um de seus nomes. Então a pronúncia seria Cabernet Franc. Se porventura eu descuidar e fizer a pronúncia de Franc, me desculpe, não é o correto. O certo é Cabernet Franc. E qual é a origem desta uva? Se você fizer uma pesquisa rápida aí em vários canais famosos do YouTube e até alguns blogs que tratam de vinho, vão falar que a origem é francesa. Alguns sustentam que a origem seria no Vale do Loire, pois lá, inclusive, se produz a Cabernet Franc em vinho monovarietal, somente com ela. Mas outros sustentam que a origem seria na região de Bordeaux, na França, porque lá, há muitos e muitos anos, a Cabernet Franc participa do corte bordalês, que é um blend, juntamente com a Cabernet Sauvignon, a Merlot e também às vezes entra a Petit Verdot. Mas, preste atenção, pesquisas genéticas recentes identificaram que a origem da Cabernet Franc é no País Basco. Não é exatamente um país, é uma região que tem traços culturais, um vínculo muito grande, que inclusive é chamada de nação basca. Ela fica no norte da Espanha, divisa com o extremo norte do sudoeste da França. Lá existem vários mosteiros, existiam já há séculos. Inclusive, era uma região que era percurso para o caminho de Santiago de Compostela. Dizem que esses monges é que começaram a identificar e a produzir vinhos lá com a Cabernet Franc. Em um dado momento, ela cruzou a fronteira e foi para a França. Como que ela fez isso? Através desses mesmos monges, pois esses monges também teriam mosteiros na região de Bordeaux. E assim, ela foi levada para Bordeaux. Ficou famosa em Bordeaux, mas, como eu disse, a origem dela é no País Basco. Eu gosto de saber o porquê das coisas no mundo do vinho. Exatamente por isso, eu me dedico em várias partes dos vídeos do canal a dar explicações que talvez você não encontre facilmente em outros locais. Para que nós entendamos melhor as características de um vinho de Cabernet Franc, é necessário primeiro entender a uva, isto é, entender como é a Cabernet Franc enquanto casta, enquanto uva. Eu digo para você que ela é muito comparada com a Cabernet Sauvignon. Mas por que existe essa comparação? Essa comparação existe porque a Cabernet Sauvignon, de certa forma, é filha de um cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Exatamente isso. O nome Cabernet Sauvignon vem Cabernet da Cabernet Franc e Sauvignon da Sauvignon Blanc. Mas não são muito idênticas. O que nós dizemos é que, enquanto que a Cabernet Sauvignon tem níveis altos, intensidade de tanino e de acidez, já a nossa Cabernet Franc tem níveis médios. E por isso acaba se apresentando um vinho muito mais palatável, muito mais macio do que a própria Cabernet Sauvignon. É como se a Sauvignon Blanc desse a Cabernet Franc um pouco mais de potência.
Além da Cabernet Sauvignon, a nossa Cabernet Franc também é responsável pelo surgimento da Merlot. A Merlot é um cruzamento da Cabernet Franc, salvo engano, com a uva Madeleine Royale. E a Cabernet Franc está mais próxima da Merlot do que da Cabernet Sauvignon, pois a Merlot também tem níveis médios de intensidade. Destaco para você o seguinte: enquanto que a Cabernet Sauvignon é uma uva de maturação tardia, ela exige uma temperatura um pouco mais alta, uma maior exposição solar, mais calor. Já nossa Cabernet Franc, ela se adapta a climas menos quentes, suporta inclusive solos chamados frios, como de argila e de areia. Já o solo propício para a Cabernet Sauvignon é um solo com cascalho, justamente porque o cascalho reflete a luz solar e quando o sol já está se pondo, o aquecimento que as pedras têm transfere para a videira e a maturação continua. Há duas regiões no mundo que se destacam pela alta qualidade de seus vinhos produzidos com Cabernet Franc. E as duas estão na França. Eu já mencionei as duas, é Bordeaux e Vale do Loire, mais ao norte. É importante destacar em relação a Bordeaux que lá a Cabernet Franc não é encontrada em vinho monovarietal. O que isso significa? Você não vai encontrar em Bordeaux um vinho estampado no rótulo Cabernet Franc que seja 80%, 100% Cabernet Franc. Não. Em Bordeaux é usual blends de vinhos tintos. E esses blends são comumente feitos à base de Merlot e Cabernet Sauvignon. E em seguida entra a Cabernet Franc e a Petit Verdot para dar aí uma estrutura, uma espinha dorsal para o vinho. Chama atenção ainda o seguinte ponto, que lá em Bordeaux nós temos vários rios. Por isso, as regiões de Bordeaux são nominadas, são conhecidas como margem esquerda e margem direita. Vou falar da margem esquerda. Na margem esquerda de Bordeaux tem uma região chamada Médoc, e no coração de Médoc, no Haut-Médoc, nós temos ali uma região riquíssima em cascalho, porque séculos atrás eram inclusive rios que passavam por ali. Os rios foram drenados pelos holandeses lá por volta de 1600 e afloraram esse cascalho sem fim que traz uma ótima qualidade para os seus vinhos. Como eu já disse, se na margem esquerda nós temos riqueza de cascalho, que vou plantar aqui, vou plantar a Cabernet Sauvignon. E na região de Haut-Médoc nós temos os melhores vinhos de Bordeaux, que são elaborados com Cabernet Sauvignon sendo a maior proporção. Na região do Haut-Médoc, geralmente o vinho pode ter 70%, 80% aí de Cabernet Sauvignon. Depois é seguido da Merlot, 20%, 30%. E no passado nós temos a Cabernet Franc até com 15%. Hoje, essa quantidade de Cabernet Franc tem declinado, principalmente na região de Haut-Médoc. Talvez, em razão do aquecimento global, você tenha aí uma possibilidade de melhor maturação da própria Cabernet Sauvignon, que permite aí uma menor utilização da Cabernet Franc e essa compensação com a Merlot, dado que do ponto de vista de intensidade, ambas são muito próximas. É importante que em Bordeaux, seja margem esquerda ou margem direita, nos dois locais são produzidos vinhos tintos que passam por barril de carvalho. É uma utilização do carvalho de modo muito inteligente. Nós temos vinhos muito elegantes. Não é aquele vinho que você prova, você fica com gosto de madeira na boca, nada disso. O uso do carvalho, principalmente nos bons vinhos de Bordeaux, é um uso fantástico que inclusive é copiado em todo o mundo. Então vamos para a margem direita de Bordeaux. Lá o solo é mais frio, composto de argila e areia. E pelo solo mais frio, a Cabernet Sauvignon aqui não se dá muito bem. A produção de Cabernet Sauvignon na margem direita é pequena. Por outro lado, as circunstâncias do solo favorecem a Cabernet Franc e a Merlot. Tanto é assim que lá o blend recebe muito pouco Cabernet Sauvignon, recebe bastante Merlot e também uma quantidade considerável de Cabernet Franc. Chama atenção que os grandes vinhos lá na margem direita chegam a ter 45%, 50% de Cabernet Franc juntamente com a Merlot. Destaco para você o famosíssimo Chateau Cheval Blanc, que chega a ter 45% de Merlot. É um vinho renomado no mundo todo, produzido numa pequenina região da margem direita chamada Saint-Emilion e que chega no Brasil pela bagatela de R$12.000.
Se compararmos esses grandes vinhos da margem direita com a margem esquerda, nós temos que na margem direita os vinhos são mais macios, são mais amigáveis e por isso despertam em muitos uma maior atenção do que os vinhos de Bordeaux, principalmente em relação aos iniciantes. Mas alguns falam que o vinho da margem direita é mais elegante. É algo equivocado, porque os grandes vinhos da margem esquerda também são muito elegantes, mas uma elegância diferente. Aqui ele tem mais estrutura, aqui a estrutura caminha mais para a maciez do vinho. Outra região onde a Cabernet Franc recebe um grande destaque é no Vale do Loire, que fica mais ao norte em relação a Bordeaux. Se em Bordeaux a nossa Cabernet Franc é tão somente coadjuvante, pois entra às vezes em pequenas quantidades no blend, já no Vale do Loire ela é a principal. Exatamente, Cabernet Franc é a uva tinta mais plantada em todo o extenso Vale do Loire. Nós temos em Loire uma região, uma das regiões macro chamada Touraine. Dentro de Touraine tem Chinon, uma pequenina apelação. Chinon é o paraíso do vinho tinto de Cabernet Franc, lá ele é monovarietal, mas preste atenção. Mesmo sendo monovarietal, a legislação francesa autoriza que seja acrescentado até 10% de Cabernet Sauvignon para dar um pouco mais de estrutura para o vinho. E o que, exatamente, o Cabernet Franc de Chinon tem de diferente? Primeiro, por estar mais ao norte, mais distante do Equador, nós temos um clima um pouco mais frio. Ocorre que em Chinon existe um tipo de solo que também é encontrado em outras partes do Vale do Loire, que é o solo de tuffeau ou tufa. É um solo riquíssimo em calcário. E o calcário sempre permite que as uvas se desenvolvam e amadureçam com maior acidez. E é esta acidez que vai ser o grande trunfo do Cabernet Franc de Chinon, pois conferirá ao vinho mais elegância e mais frescor. Além da tufa, os vinhedos principais são plantados em encostas voltadas para o sul, para pegar o máximo de exposição solar. Estamos no hemisfério norte, então você coloca os vinhedos para o hemisfério voltadas para o sul, de forma que assim você tem maior índice de insolação. E estas colinas não têm só solo de tuffeau ou tufa, também tem argila, um pouquinho de areia, e essa mistura faz com que o vinho de Chinon, de Cabernet Franc de Chinon, tenha características únicas, a tal ponto que é possível você ter vinho de guarda vindo de Chinon, principalmente dessas encostas onde você tem vinhos de altíssima qualidade. Como você sabe, os vinhos franceses, em razão da sua fama, são muito procurados no mundo todo, não chegam muito baratos no Brasil. Mas eu pesquisei, praticamente eu garimpei e encontrei um Chinon que tem uma ótima relação qualidade-preço. Eu encontrei na plataforma da Amazon e vou deixar para você o link na descrição. É o Chinon Le Grand Jardin Fouché-Lebrun. É um vinho muito fresco, em razão da sua gostosa acidez. Você vai encontrar ali notas de framboesa, morango maduros, ainda um pouco de ameixa e ervas caseiras. Essas ervas é justamente a manifestação herbácea da Cabernet Franc. O vinho está na faixa de R$115, você dificilmente consegue encontrar um vinho de uma apelação francesa reconhecida mundialmente por um valor desse. Fica aí a sugestão, como eu disse, vou deixar para você o link na descrição. É surpreendente o que está acontecendo na Argentina em relação à Cabernet Franc. Ela vem recebendo um destaque muito grande em razão dos bons vinhos que está produzindo. É interessante, porque a Cabernet Franc ocupa na Argentina um espaço equivalente a 1% dos seus vinhedos. A grande maioria da área plantada é de Malbec, mas com 1% apenas plantando Cabernet Franc, nós temos vinhos que têm alcançado o aplauso dos consumidores e também da crítica. Nós podemos comparar, eu não gosto muito de comparação, porque toda comparação é falha, mas se formos comparar o que seria esse vinho de Cabernet Franc, que vem da Argentina atualmente, nós podemos dizer que ele tem o frescor da fruta, a acidez, a frescura do vinho, dos vinhos de Chinon, do Cabernet Franc de Chinon. Já quanto ao tanino, você tem a estrutura do tanino de Bordeaux, mas um pouco mais macio, justamente porque lá na Argentina nós temos um clima um pouco mais quente.
Quero falar para você de dois vinhos que são a base de Cabernet Franc, que conseguiram 100 pontos do crítico todo-poderoso Robert Parker. 2018 foi o último, é o Percer Lacray, que é um vinho que tem recebido aplausos de toda a crítica. Eu não experimentei ainda, espero experimentar em breve, mas é um vinho fantástico, é um blend de Cabernet Franc com Malbec. E o primeiro vinho que ganhou 100 pontos de Cabernet Franc é um vinho monovarietal. Mas eu explico para você, o monovarietal lá na Argentina, ele pode ter 85% da uva que consta no rótulo e 15% pode ser outra uva. Geralmente eles utilizam aí a Malbec ou a Cabernet Sauvignon. Que vinho é esse? É um vinho produzido pela Bodega Aliana. Talvez você não conheça a Bodega Aliana, mas a Bodega Aliana nada mais é a responsável pelo Gran Inimigo. O vinho é safra 2013, Cabernet Franc, Gran Inimigo, plantado na regiãozinha de Tupungato, é um single vineyards. É um vinho que veio de uma pequena parcela de um vinhedo lá de Tupungato. A Bodega Aliana, ela é conduzida pelo Alejandro Vigil. Alejandro Vigil é o enólogo-chefe da Catena Zapata. E nesse projeto, ele tem como sócio a Adriana Catena, que é justamente filha do Nicolás Catena, o grande responsável por colocar o Malbec no cenário mundial. Então, dois vinhos de Cabernet Franc receberam nota 100 de Robert Parker. E esse é um dos motivos também pelo qual a Cabernet Franc tem sido cada vez mais procurada na América do Sul. E há quem diga que a tendência é aumentar a área de plantio de Cabernet Franc lá na Argentina. O Gran Inimigo não chega no Brasil por menos de R$700. Por isso, é um dos vinhos mais falsificados que existe. Desconfie se naquele contatinho do WhatsApp você tem lá Gran Inimigo vendendo a R$250, R$300. No mínimo é contrabando. E se é contrabando, ele pode ter sido transportado de uma forma que pode ter trazido prejuízo à qualidade do vinho, tomando sol, ficando em local com temperaturas altas, por exemplo. Quero dizer para você que eu descobri um Cabernet Franc argentino que tem uma boa relação qualidade-preço. Eu encontrei na Evino e é feito por uma das maiores bodegas da Argentina, que é a Norton. Nada mais é que o Cabernet Franc Norton Reserva 2019, que você vai encontrar na Evino na faixa aí dos seus R$99. Você ainda pode usar o cupom Maurício Evino e ganhar 5% de desconto. Vou deixar o link deste vinho, do Norton Reserva 2019 Cabernet Franc, na descrição para você, caso tenha interesse. Muito, mas muito tempo antes da febre da Cabernet Franc na Argentina, o Brasil já plantava Cabernet Franc. Na verdade, a Cabernet Franc foi introduzida pela Estação Agronômica de Porto Alegre em 1900, no comecinho do século passado, e se adaptou muito bem no Rio Grande do Sul, encontrando ali, também na região dos vales dos vinhedos, uma grande produção de Cabernet Franc. Tanto que, na década de 70 e 80, ela foi considerada a vitis vinífera tinta mais plantada em todo o Rio Grande do Sul. E depois isso foi caindo, caindo e caindo. Por que foi caindo? Porque os clones utilizados não eram de boa qualidade e as vinhas apresentavam, com o passar dos anos, uma péssima sanidade. Aí elas foram substituídas pela Merlot. E principalmente a Merlot passou a ser a uva tinta símbolo do Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul. Mas graças a Deus que novas vinhas foram plantadas e elas já estão começando a produzir, e nós temos no Rio Grande do Sul uma grande variedade de Cabernet Franc, de todos os estilos, desde o estilo de Bordeaux, mais concentrado, mais extraído, com uma estrutura tânica um pouco mais forte, inclusive com um pouquinho mais de teor alcoólico. Por outro lado, nós temos um outro estilo, que é o estilo hoje mais moderno, o estilo Chinon, que é um vinho mais frutado, uma estrutura tânica mais suave, com maior acidez e frescor. Geralmente esses vinhos têm aí um álcool abaixo de 14%, 13%, seria o ideal 13,5%. Então vale a pena você experimentar algum Cabernet Franc do Rio Grande do Sul e você pode, ao fazer a sua compra, pesquisar no site do produtor para ver qual dos dois estilos se refere. Se é o estilo de Bordeaux, que passou por madeira, coisa desse tipo, ou o estilo de Chinon, mais fresco. Aí você escolhe conforme a sua preferência. Como prometi no começo do vídeo, vou apresentar para você dois vinhos. O primeiro é o Gran Inimigo Cabernet Franc, mas não é aquele premiado 100 pontos do Robert Parker. Aquele é de 2013, esse é 2017. Aquele vem de um vinhedo em Tupungato, este vem de um vinhedo em Agrelo.
Comprei esse Gran Inimigo lá em Mendoza em 2022, em julho do ano passado, quando fui visitar as vinícolas de lá. E também este brasileiro, na verdade, é paulista, produzido no interior do estado de São Paulo pela vinícola Góes. Quem mora no estado de São Paulo, com certeza conhece a vinícola Góes, pois foi muito famosa, uma grande produtora de vinhos suaves de mesa por décadas e décadas. E agora ele está se dedicando também aos vinhos finos e mais agora ainda aos vinhos finos de boa qualidade. A grande característica desse vinho é que esse Cabernet Franc usou o sistema de poda invertida, dupla poda ou colheita de inverno. Você não sabe do que se trata? Eu explico tudo neste vídeo aqui, lá fica muito mais fácil você ver do que eu interromper aqui e fazer a explicação. Mas vale a pena assistir esse vídeo. Eu vou retirar um pouquinho de cada vinho, vou usar esse Coravin, em que é retirado o vinho sem a extração da rolha. Também tem um vídeo que eu explico como isso é possível. Vou utilizar esta taça, é uma taça ISO. A taça ISO é uma taça desenvolvida empregando vários conhecimentos, de forma que nas degustações profissionais de concurso de vinho, essas taças são utilizadas. De certa forma, elas podem substituir todas as demais taças. Eu também tenho um vídeo no canal que eu explico sobre isso, vou deixar o link aqui para você. Caso você tenha interesse em adquirir essa taça, eu achei na Amazon, também vou deixar o link, aqui não, vou deixar o link na descrição para que você possa ter interesse em ver essa taça lá na Amazon. Vamos lá então. Obviamente são vinhos completamente diferentes, não admitem comparação. Então vou falar apenas um pouquinho de cada um, para nós termos uma noção, né? Esse primeiro aqui é o Filosofia, na verdade o nome do vinho é Tempus Góes Filosofia. E este é o Gran Inimigo. Eu percebo que o Cabernet Franc Gran Inimigo tem todo um halo púrpura, enquanto que esse halo do Filosofia é um pouco mais granada. Mas ambos têm uma boa profundidade, são vinhos de intensidade de cor alta, porque você não consegue ver através de ambos. É importante dizer que esse Cabernet Franc Filosofia, ele passou um ano em barricas de carvalho novas. Então eu espero aqui uma intensidade grande do carvalho, pois começar para 2019, talvez no futuro esse carvalho vai estar melhor integrado. Vamos ver no nariz. Aparece um pouco fruta, mas aparece o carvalho também. Bastante o carvalho. O Gran Inimigo já aparece muita fruta. Muita fruta, muita fruta. Em termos de intensidade, eu diria que a intensidade aromática do Gran Inimigo é superior à do Filosofia. Como eu disse, são vinhos completamente diferentes, não tem nem por que comparar. Mas como eu estou com duas taças, eu não perco esse hábito, né? É girando a taça que nós vamos ter uma percepção melhor dos aromas. Percebo uma presença aqui de notas de chá, nota herbácea. As frutas estão presentes, uma ameixa, uma framboesa maduras e também notas de carvalho. Chega a aparecer aqui até um certo chocolate aqui, né? Vamos agora para o Gran Inimigo. Fruta, 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 muita fruta. Ele também com certeza passou por barrica de carvalho, mas não barrica nova, para manter aqui o frescor da fruta. Só pelo aroma, eu diria que o Filosofia é mais no estilo Bordeaux. E o Cabernet Franc do Alejandro Vigil, o Gran Inimigo, seria mais para Chinon. Vamos ver se na boca a gente confirma. A primeira, sua palavra ao palato. É um vinho seco, acidez média alta, acima de média. Na boca você tem a presença da fruta, mas a madeira se apresenta forte. Mesmo porque, como eu disse, é um vinho que ficou 12 meses em barrica de carvalho francesa nova. Então você tem essa presença de madeira. Eu acredito que com o passar do tempo, esse vinho tem potencial de guarda, você pode guardar aí por mais 10 anos tranquilamente, que essa madeira vai estar melhor integrada. Tem um final que tende a longo, final agradável. Os taninos são muito macios,
taninos muito macios, tem um médio corpo, o álcool dele 13%, está bem integrado também. Vamos ver agora aqui o nosso argentino Gran Inimigo. É outra coisa, uma opulência de frutas frescas, framboesa, ameixa, uma notinha aqui do aroma que eu estava levando na boca, deve ter evoluído na taça em razão da oxigenação, senti até um aroma de violeta, muita fruta fresca, muito saborosa, acidez quase alta comparado com o primeiro vinho, né? E um final longo e prazeroso. Você percebe ao fundo alguma coisinha, alguma nota de madeira muito delicada em termos de intensidade em relação ao primeiro vinho. É um vinho longo. Estou falando com você aqui e o gosto fica na boca. Eu disse, não dá para comparar. Só para você ter aí a noção do que é um Cabernet Franc estilo Bordeaux, que eu acho que é esse o estilo da nossa filosofia, para um Cabernet Franc mais fresco, mais frutado, no estilo Chinon do Vale do Loire. Esse vinho hoje, o Gran Inimigo já disse, está na faixa de R$700, R$800 no Brasil, a importadora é a Mistral, e caso tenha interesse nesse vinho aqui, Tempos Góis Filosofia, você vai encontrar no próprio site da Vinícola Góis. Agora eu que quero saber, você já experimentou algum vinho de Cabernet Franc? Você lembra o nome dele, de qual região ele veio? Gostaria que você fizesse um esforço de memória e deixasse até nos comentários que esse vinho que você experimentou é mais parecido com Bordeaux ou seria mais parecido com Chinon? Chinon mais fresco, Bordeaux mais estruturado. Eu que também quero destacar para você que este vídeo, assim como todos do canal, são uma produção independente. Por isso, caso você goste dos nossos vídeos, goste dos nossos canais e quer colaborar para as produções futuras, deixe o seu valeu demais que será muito bem-vindo. Também destaco para você que é importante que você se inscreva no canal. Você só tem a ganhar, pois se inscrevendo no canal, você recebe a cada semana a notificação do YouTube quando eu publicar o meu novo vídeo. Assim você não perde nada e fica por dentro de todas as novidades no mundo do vinho. Deixe o seu like para mim, o seu joinha aí é importante, porque é a avaliação que eu faço se meu vídeo está sendo bem aceito ou não, ou se eu tenho que mudar alguma coisa. Então deixe aí o seu like. Estou aberto a críticas, estou aberto a comentários e também aguardo a sua sugestão. Se você quer que eu aborde algum tema aqui no canal, deixe na descrição que eu vou analisar. Caso não tenha nada no canal nesse sentido, eu gravo especialmente para você e, em gratidão, menciono o seu nome. É sempre uma grande satisfação ter a sua visita, a sua companhia neste canal apaixonado por vinhos. Saúde, meu amigo, um forte abraço e até o próximo vídeo.